Olá, meus amigos queridos, amigos colecionadores e colecionadoras, hoje eu vim conversar com vocês. Eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu escolho para expor os meus toys, os meus colecionáveis. Se eu escolho uma base, se eu prefiro um cenário grande, se eu prefiro um expositor ou se eu só deixo ele assim na estante, o que faz eu decidir entre um e outro. Eu vim compartilhar isso com vocês. Quem sabe a gente consegue trocar informações, ideias, opiniões sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa é o amor que eu tenho pelo colecionável, pela história, pelo que ele representa e o significado que tem pra mim. Isso é muito comum na cultura geek, né? Na cultura pop, nós temos relações afetivas com o que a gente coleciona. Existe ali uma ligação. Então isso define pra mim se eu vou querer expor ele num cantinho todo especial, que aquilo vai me trazer uma lembrança afetiva ou não. Então, isso é uma das primeiras coisas que interfere. Então, independente de eu ter vários colecionáveis ou um só desse tema, isso vai fazer eu fazer um cenário e deixar ele num cantinho todo especial. Claro que isso não significa, tipo, uma coisa imutável. Eu, ainda mais quem me conhece, sabe que eu adoro ficar mudando as coisas, então eu tô sempre trocando. Mas, geralmente, quando eu amo muito um personagem, ele tem que ter um cantinho especial só pra ele, como vocês vão ver aqui no meu quarto. Tem vários desses tipos, dessas ocasiões, né? De amor eterno pelo personagem, então, muitos cenários. Segunda coisa que define entre cenário e base pra mim é a quantidade de colecionáveis que eu tenho daquele tema. Então, por exemplo, Alice. Alice eu só tenho ela, de Funko Pop, de personagem aqui. Então, pra mim, fazer um cenário ocupa muito espaço, apesar de que eu já fiz isso várias vezes, porque eu amo a Alice, então. Mas ela, numa base só, já ficaria bem legal pra fazer ali a exposição do meu toy e deixar ele bem bonitinho, né? Então fica bem bacaninha só com uma base, porque eu só tenho ela, eu não tenho outro. Outro exemplo é a Malévola. Eu só tenho a Malévola, é a única personagem que eu tenho desse tema e eu amo. Então eu fiz só uma base para poder expor a minha Malévola e tá de bom tamanho. Não é necessário um cenário tão grande assim, eu já fico bem feliz com uma base. Mas tem outros que eu tenho muitos, como vocês estão vendo por aqui, né? Tipo, Mulan. Mulan eu tenho muitos personagens, então pra mim, eu preciso fazer um cenário maior pra ela. Daria pra fazer bases também. Só que ali tem aquela coisa afetiva, né, também, que determina se eu vou fazer uma coisa ou outra. Mas como tem bastante personagem, combinaria fazer um cenário maior, vale mais a pena. Harry Potter, outro exemplo clássico, tem muitos personagens, então vale a pena ter um cenário maior. Dragon Ball, muitos personagens, então vale a pena ter um cenário maior e pôr todos eles juntos. Tá? Então isso interfere bastante na escolha entre eu vou fazer um cenário ou eu vou fazer uma base para esse colecionável. Então vai depender da sua coleção. Cavaleiros do Zodíaco também é um bom exemplo, né? Então, Cavaleiros, tem gente que gosta de um ou outro. Então, coleciona só o cavaleiro favorito. Aí, pra ele, uma base, tá ótimo. Se você, que nem eu, que ama e vai colecionar todos, então, fazer um cenário vale mais a pena, né? Escolher um cantinho especial pra ele e deixar lá no seu cantinho, certo? Terceira coisa é o contexto, a cena, o tema desse personagem. Então, alguns temas são mais favoráveis para cenários do que para bases. Então, por exemplo, Mario Bros. Mario Bros é característica as fases do jogo. Então, se você faz um cenário completo, como vocês estão vendo, ele fica muito melhor, fica muito mais bonito, representa muito mais aquele toy do que só fazer uma base. Então, tem temas que favorecem a fazer cenários mais completos, né? Que tem ali, tipo, precisa ter aquela cena para caracterizar aquele personagem. Outro exemplo clássico, Chaves. O Chaves tem que ter a Vila do Chaves para poder ali caracterizar o Chaves, porque tudo é a Vila do Chaves para esse personagem, né? Então você precisa ter um cenário maior, ou não necessariamente precisa ser a vila inteira, pode ser só um pedaço da vila, mas precisa ser toda aquela cena para fazer aquela referência, sabe? É diferente. Coragem, o Cão Covarde, também. Coragem, o Cão Covarde, a característica é a cena da sala. Então, pra você olhar aquele personagem e te dar aquela sensação gostosa de nostalgia, você tem que ver a sala. Então, você vê aquela sala já te dá aquela coisinha, né? Tipo, é tudo para aquele personagem é aquela cena. Já outros não precisa tanto de um cenário complexo para poder representar ele. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz aqui. Então, por exemplo, para o Senhor dos Anéis, eu só tenho um personagem que é o meu favorito, que é o Legolas. Então, para ele, uma base simples de ruína, uma base de
estrada, caminhando na floresta, já fica super característico desse personagem do filme, referência às cenas do filme e tal. Death Note também. Então o Ryuki, né? O Shinigami. Não é necessário fazer um cenário tão grande para representar o Shinigami. Então uma base simples ali do mundo dos Shinigamis já ficaria super bacana e já ia representar bem legal o Ryuki. Então não é necessário fazer um cenário grande para ele. Então vocês estão vendo que tá juntando o segundo com o primeiro, né? Mas a ideia principal aqui é realmente necessário fazer um cenário grande para representar o Ryuki? Não preciso fazer, não é tão assim, nossa, ele precisa estar nessa cena para poder dar aquela sensação nostálgica gostosa, certo? Dragon Ball. Dragon Ball tem muitas cenas, né? Dá pra fazer muitas cenas de luta, tem muitas temporadas, né? Então, depende um pouco da relação afetiva também que você tem com o personagem. Mas pra mim, que só tenho esse aqui, fazer uma base, assim, que lembra um pouquinho algumas cenas de Dragon Ball e colocar ele na base já é super de boa, super tranquilo pra mim. Não é necessário ter um mega cenário, por exemplo, tá? Então vai depender do personagem, de como que ele é. Quarta coisa, quando eu tenho muitos colecionáveis, diferentes tipos do mesmo tema, então, por exemplo, Pokémon, que eu tenho muitos, assim, de diferentes estilos, eu tenho tanto figuras pequenininhas de miniaturas, tenho as Pokébolas, tenho brindes de Mac, tenho também os Funko Pop. Então, como vocês estão vendo, eu prefiro usar uma outra forma de expor os meus toys, que seria através do expositor. Então, não é nem cenário e não é base, é um expositor temático. Então, é assim que eu chamo. Então, ter um expositor temático, para mim, é essencial quando eu tenho vários colecionáveis diferentes de um mesmo tema. Então, Sailor Moon também é um que eu tenho assim, e pode ser feito tanto na parede, como vocês estão vendo aqui, que é um expositor, né, que é característico, mas também pode ser feito de formas diferentes, como um andar, né, de expositor, que faz as suas figuras ficarem um pouco mais altas e as outras mais baixas, então você consegue colocar ela num cantinho da sua estante, assim, algumas figuras em cima, outras embaixo. Então é possível também fazer assim, temático. Ele seria um expositor, não é um cenário em si, que tem tantos elementos, é só mesmo um expositor temático. Então vai de acordo com isso, né? Pra mim, tipo, ter muitos colecionáveis de um único tema, eu gosto de deixar todos eles juntinhos, então eu faço um expositor. Num cenário, nem sempre eu prefiro. Também porque eu gosto de variar, gente. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar variando os personagens, os lugares onde eu exponho. Então eu gosto de pôr no expositor, depois tirar, pôr no cenário. Então isso também interfere bastante pra mim na hora de escolher. Eu sempre planejo muito antes de escolher um ou outro, porque eu gosto de ter as opções de poder ficar variando. Então isso é legal. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre como que eu faço o planejamento pra poder fazer toda essa mudança de decoração no meu quarto, certo? Vamos marcar esse vídeo ainda. E também tem o caso de falta de espaço. Às vezes, por exemplo, eu tenho tantos colecionáveis de Sailor Moon que se eu fizesse um cenário ou uma base para cada um, ia ocupar muito espaço. Então vale mais a pena para mim ter um expositor que deixa tudo concentradinho. Tanto na parede, como vocês estão vendo, como na estante também. É uma escolha bem legal nesse caso. Quinta e última coisa que interfere na minha escolha entre cenário ou base é o tamanho desse colecionável, né? Então, qual que é o tamanho dele? Qual que é o tamanho dessa base que ele tem? Então, tem alguns Funko Pops, alguns colecionáveis que são muito grandes. Então, para esses colecionáveis, às vezes não vale a pena uma base, às vezes vale a pena um cenário, ou às vezes não vale a pena nenhum dos dois, vale a pena só deixar exposto. Então, por exemplo, vocês estão vendo a minha coleção do Bob Esponja de memes. Eles são muito grandes. E eu não sabia que eles eram tão grandes assim, né? Eu só soube na hora que realmente eu fui lá e comprei. E não dá pra mim fazer um cenário pra eles, não tem como. Então, o que eu posso fazer no máximo é um expositor pra juntar todos eles juntos no mesmo lugar. Eu ainda não fiz, mas ainda vou fazer. Outra coisa também que se relaciona com o tamanho dos colecionáveis é que vocês estão vendo aqui que tem colecionáveis que são bem pequenos, né? Então, colecionáveis do Bob's, tem esses colecionáveis que vocês estão vendo aqui,
que são do Tom e Jerry, dos Jetsons. Eles são bem pequenininhos, né? Então vale a pena ter um cenário para eles porque não vai ocupar tanto espaço. Então é um tipo de colecionável que eu gosto bastante, que são colecionáveis pequenos, justamente porque me permite fazer um cenário para eles, não preciso de uma base pequenininha para poder fazer esse cenário. Outra coisa legal também que esses colecionáveis menores facilitam é que caso você não tenha espaço para ter um cenário, você pode fazer uma base pequena que cabe 2 personagens. Então você pode fazer uma base temática que coloca 2 personagens e fica muito bonitinho. Então eu gosto muito dos colecionáveis pequenos. Já os grandes eu tenho muita dificuldade, porque eles além de ocupar muito espaço, se eu fizer um cenário vai dobrar o espaço. Então isso interfere bastante na hora de escolher. Outra coisa também, nesse caso, também que se refere a tamanho e tal, é o posicionamento do colecionável. Então, qual é a posição que esse colecionável está? Então, colecionáveis que estão sentados, que ocupam mais espaço, colecionáveis que têm vestido. Então, por exemplo, esses sentados, eles demandam um espaço maior. Às vezes, só na base ele já ocupa tudo, não dá. Então, eu preciso pensar numa coisa um pouco maior, numa base um pouco maior, ou às vezes num cenário de tamanho P, por exemplo. Então isso interfere. O posicionamento também, quando o pop tem aquele. Tem aquela coisinha, né, aquele suportezinho, né, que deixa ele em pé, né? Isso também interfere na hora de fazer o cenário, ou base, tipo, opa, se eu for fazer o cenário, eu tenho que levar em consideração a posição que ele tá, porque senão ele vai tampar os elementos do cenário que eu for fazer. Será que não é melhor fazer uma base? Que aí já parece que ele tá assim pra cima. Que mais? Vocês sabem, vocês colecionam também, então cada pop, cada personagem ocupa um espaço muito diferente, né? Num local, assim, num espaço. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tipo os do Fullmetal. O Al é muito grande, né? Tipo, ele é muito largão, assim. Às vezes na base ele fica ocupando espaço muito grande, então não vai ficar proporcional, vamos dizer assim. Então na base já não fica tão bom. Ou tem que ser uma base um pouco maior, que vai ocupar um pouco mais de espaço do que aquela base tradicionalzinha, pequenininha que a gente tem nos colecionáveis, né? Acho que é mais isso mesmo, gente. Tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que é isso mesmo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço um outro vídeo. Porque agora não vem mais nada na minha cabeça. Fora os milhares de cortes que eu vou ter que fazer de momentos que eu tô pensando assim, então, já viu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esses, assim, pra poder mostrar pra vocês o que faz, né? O que passa nessa cabeça de nerd doida que faz cenários. Eu espero que vocês gostem. Contem pra mim aqui o que vocês pensam sobre isso, se essas ideias são legais, se ajuda vocês também esse compartilhamento das ideias. Compartilhem comigo também essas ideias que também podem me ajudar. E aí um vai ajudando o outro aí nessa comunidade de colecionadores, de nerds, de geeks. E ajuda bastante, certo, gente? Então, até o próximo vídeo, até a próxima conversa e a próxima vez que a gente for fazer arte. Beijão! Esses adesivos, né? Porque eu sou uma lutadora, lutadora de artes. Além de fazer as coleções, né? Eu luto com a minha própria arte, então eu tenho esses esparadrapos de conserto dos dedos.